Pessoal, bom dia, excelente domingo para todos aí, a paz do Senhor para todos aí, que a paz de Jesus, que a espiritualidade de Jesus corram na veia de cada um de vocês aí. Excelente domingo, excelente começo de semana. Pessoal, mais um culto aqui e agora sim, a gente vai pegar toda a Bíblia, começando do Novo Testamento, né, pelo menos do Novo Testamento, que a própria Bíblia diz que é o Novo Testamento, né, começando ali com Mateus 1, né, apesar que a gente sabe, nós aqui já sabemos que o Novo Testamento começa mesmo em Atos dos Apóstolos, né? Ali realmente é depois da morte de Cristo, a nova aliança, o Novo Testamento começa ali. E aqui a Bíblia própria colocou essa formatação, essa organização, né? Colocando que começa em Mateus, começa com o nascimento de Jesus e Jesus cumprindo inclusive a lei de Moisés, né? Isso eu já falei também. Jesus cumprindo toda a lei de Moisés naquele período. E sim, o Novo Testamento, a nova aliança, a lei da graça, ela só começa com a morte e ressuscitação de Cristo, né? Cristo ressuscita, vai ao céu e assim começa a nova aliança, com base em muitas coisas que ele ensinou, com muitas coisas que ele manteve e com base com muitas coisas que ele alterou, né? Colocando isso como base. Bom, a gente começa com Mateus 1:17. Mateus vai pegar de forma Mateus e Lucas. Esse assunto começa com a genealogia de Jesus. Pessoal, o que é genealogia? Eu peguei aqui de uma forma bem teórica para a gente aprender sobre esse tema, né? Mas antes de começar, claro, se puder aí, né, deixa seu like aí, se inscreva no canal, você que não é inscrito, para todo domingo você está recebendo esses cultos aqui, e eu poder estar divulgando um pouco da palavra de Deus, aquilo que eu aprendi no meu curso de teologia, aquilo que eu venho aprendendo, porque a gente tem que estar sempre estudando, né, pessoal? Quem mexe com teologia, quem estuda Jesus, tem que estar sempre estudando. E é interessante a gente falar sobre isso, porque a gente não pode pegar só estudar a Bíblia não, pessoal. É muita limitação a gente estudar só a Bíblia. E o bom de eu não ter religião mais, de eu não estar vinculado e preso a nenhuma religião mais, né, de eu não ser um pastor evangélico, e sim um pastor do evangelho, eu acho interessante isso, que a gente pode pegar a base de outras religiões, né, entendimentos e interpretações de outras religiões, hermenêuticas, né, para o mesmo assunto e, paralelamente ali, colocar na Bíblia, os evangélicos pensam assim, os católicos pensam assim, o pessoal pensa mais assim, a gente pode ampliar mais o nosso conteúdo, enriquecer o nosso conteúdo, né, e todo mundo que quer aprender mais sobre a palavra, aprofundar mais sobre a palavra, não deve ficar preso também só na Bíblia. Por quê? Porque você deve estudar paralelamente à Bíblia a história, pessoal, a história, né, pegar livros de história, historiadores, e também a parte científica, para ter uma conexão ali realmente que seja lógica, aquilo que faça mais sentido. Olha, cruzou lógica, raciocínio, ciência, história e fé, que está na Bíblia, cruzou tudo aquilo ali, você vai conseguir extrair o melhor, né? Eu vejo muitos crentes que tem muita dificuldade em conversar com o ateu, porque o ateu, ele estuda a Bíblia muito, muito. Eu conversei com um ateu no meu outro canal lá, até deixei a entrevista aqui vou até deixar aqui o link da entrevista, e que foi muito bom essa conversa que eu tive com esse ateu, com o Anas, né? E a gente conversou bastante sobre essas questões da religiosidade, sobre a Bíblia, sobre essa expansão, e eu acho que assim, um ateu estuda muito. Ele, para virar ateu, ele estudou muito para entender que aquilo ali não fazia sentido para ele. E eu acho que a obrigação de um crente, qualquer pessoa que se coloca, entrega a sua vida para Jesus, aceita Jesus como seu único salvador, tem a fé nisso, acredita no sangue derramado na cruz, tem a obrigação de estudar 2, 3, 5 vezes mais que um ateu. Então, é a nossa obrigação, né? Bom, o outro recado que eu queria deixar, além do like, da curtida aí, né, que eu já falei, inscrição. Se quiser comentar também nos vídeos, acrescentar, pode ficar à vontade também, tirar dúvidas, estamos à disposição, tá, pessoal? Estamos à disposição, com humildade. Pessoal, eu queria deixar mais um recado aqui, que é o seguinte, na última palestra eu falei sobre questão de espiritualidade, da gente buscar espiritualidade dentro da Bíblia. Tudo na Bíblia não é bíblico. A gente pode colocar muita coisa na Bíblia ali, que se a gente for praticar nos dias atuais, não vai fazer mais sentido. Inclusive, coloquei questões mesmo com Deus, né? Deus destruiu uma cidade, nós vamos falar sobre isso aqui hoje, né? E, pessoal, em primeiro lugar, eu queria deixar isso bem claro, pessoal, tá? Jamais questionarei Deus, jamais vou julgar o que Deus fez. Deus é nosso Pai, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Se Ele quiser mandar um meteoro aqui agora, Ele manda.
e a gente tem que aceitar, e é a vontade do Pai. Ele nos criou, ele tem direito de fazer o que quiser com a gente, né? Então jamais estou questionando ele. O fato é, o povo precisava daquilo naquele momento. O povo, eu falo porque eu li hoje, nós vamos falar um pouco sobre isso, né, sobre genealogia. O povo precisava disso naquele momento, de um Deus mais severo, porque o povo era mais rebelde. Quando vem Jesus, vem a evolução da sociedade e os ensinamentos de Jesus, a gente já vê um Deus que realmente agora é mais amoroso, é mais misericordioso, pede o perdão, pede a compaixão, pede para amar os nossos inimigos. É esse Deus, eu sou fiel com ele, né? Não estou falando que o Deus mudou, apenas o povo evoluiu e o tipo de comportamento, o tipo de trato que ele espera de nós agora é algo superior. Ele cobra da gente para a gente evoluir. E é nesse sentido, pessoal. Por isso que a atitude que ele teve no passado, para hoje, né, fazendo um anacronismo, jamais a gente pode usar de guerra, de destruição, como no passado. Se ele já trouxe Jesus para a gente poder evoluir e ter um novo tipo de comportamento, então a gente faz um pouco de comparação disso. Olha, o Deus do passado sim, mas eu tenho certeza que se fosse hoje, teria essas opções aqui, de espiritualidade. Repito, não estou questionando Deus, pessoal, mas também estou tirando a viseira cega religiosa um pouco da frente para a gente estudar de forma mais analítica, de uma forma mais profunda e racional aqui, né, para a gente aprender e para a gente crescer. O objetivo é esse. Eu não estou aqui, jamais estou aqui para criticar Jesus, para criticar Deus, para criticar religião. Não, aliás, religião eu critico um pouco, sim. Isso aí é um ponto que os bons têm que levantar, pessoal. Religião, a gente vê que se está desviando do caminho, do amor, da espiritualidade, da compaixão, do carinho, do perdão, né, da compreensão de Deus ali, a gente tem que criticar, sim. Isso eu critico bastante, né? Mas jamais o Pai, vou contestar o Pai ou contestar Jesus, isso é grave, inclusive, né? Está na Bíblia que isso é grave. Bom, mas enfim, pessoal, dado esse recado, vamos lá começar da Bíblia de Mateus, genealogia de Jesus. A gente entender todos os antepassados de Jesus, toda a questão da família de Jesus, dos antepassados dele, né? E a gente vai ver muita coisa bacana aqui, que Jesus automaticamente ele teria que ser o Messias, não pelos milagres, não pelo que ele veio trazer no mundo, mas por causa de profecias mesmo do Antigo Testamento. Nós vamos falar disso mais para frente, né? Hoje a gente começa o estudo, né? Não sei se vai dar tempo. Com certeza não deve dar tempo para passar tudo. Na verdade, não vai dar tempo para passar tudo. Já vou avisando vocês, né? E a gente vai destrinchando aqui um pouco, pegando uma base aqui do Antigo Testamento, dos personagens do Antigo Testamento, porque é o mínimo que a gente tem que ter para poder entender o Novo Testamento também. Algumas profecias para a gente entender a vinda de Jesus depois, né? Eu falei que eu gosto de focar mais no Novo Testamento, no amor, na caridade, e Jesus na prática ali, já no foco central, mas é muito bom a gente pegar um pouco da história, fazer algumas reflexões e já trazer também para o mundo atual o que a gente pode levar de comportamento positivo, o que a gente pode jamais levar como comportamento negativo, né? Então é sobre isso que eu vou falar. Bom, vamos lá, genealogia de Jesus. Genealogia de Jesus. Pessoal, o que é genealogia? O que é? Genealogia é o estudo científico que investiga a origem e a evolução e a linha de sucessão de gerações de uma família. O bom da gente não estar preso em religião é isso. Eu posso citar outras religiões aqui. Eu sou livre para pregar a palavra e poder colocar a visão de outras religiões, né? Então, por exemplo, nessa questão de genealogia, nesse assunto específico, os mormons são especialistas. A religião mormon é a mais especializada nisso, pessoal. Os mormons, se eu não me engano, têm a biblioteca mais rica em conteúdo de genealogia que existe aqui no mundo. Por quê? Porque eu tenho uma tia que é mormon. E é muito interessante que os mormons focam muito nisso, nessa questão da genealogia. Eles acham isso muito importante, a questão genealógica. Então todos os membros da igreja mormon recebem um caderninho, um livrinho, como se fosse um álbum de figurinha, em que você vai colocando a foto ali dos seus parentes, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tios, netos, bisnetos, e você vai preenchendo esse álbum, claro, com base nos documentos que você tem. Então as famílias, geralmente, o que elas fazem? Elas colocam as fotos delas ali, ó, pai, mãe, filho, depois vai na casa do vô, ô vô, você tem foto aí da avó e tal,
e por assim vai, e aí eles tentam alimentar esse acervo, né, de genealogia. E é engraçado que muitas famílias conseguem sim muitas informações dos antepassados, e aí você consegue ver figuras às vezes famosas que eram da linhagem da sua família. Eu fui parente de Dom Pedro I, por exemplo, né? Se eu sou da linhagem de Dom Pedro I, dá para entender o parente X, cabeça dura, igualzinho, por causa disso e disso, né? Tô falando que Pedro I é cabeça dura, tô confundindo com o Pedro da Bíblia. Não é isso, pessoal, mas algumas personalidades da história você consegue entender por que a sua família tem a sua família é mais assim, mais extrovertida, mais, né? Ou a família mais calma, mais leve, mais analítica. Por quê? Porque na genealogia, quando você busca na árvore ali, né? E é muito interessante isso, pessoal. Quem quiser entender e conhecer um pouco mais sobre isso, deve sim buscar uma igreja de Mórmon, onde eles podem indicar uma biblioteca, e às vezes você consegue ali informações, apesar que hoje pela internet também é mais tranquilo você conseguir isso também, porque os Mórmons agora estão cadastrando isso de forma virtual, né? E aí você consegue acesso aos seus antepassados, quem era a sua família, quem foi seus parentes, para você entender um pouco de você mesmo. O autoconhecimento é fundamental, entender um pouco da origem da sua família, né? Isso é muito legal. Então, no capítulo 1 de Mateus 1, começando do início mesmo, pessoal, a gente vai pegar de Mateus 1 a 17. São os versículos que falam sobre a genealogia de Jesus. Os textos de apoio é Lucas 3, 23, 38. Lembrando que Mateus e Lucas foram os únicos dois apóstolos que falaram sobre a genealogia de Jesus, sobre os antepassados de Jesus, né? E eles foram citando todos os nomes, pais de Jesus, avós, bisavós, tataravós, né? Enfim, até chegar em Jesus, né? No caso, Mateus até Abraão. Lucas, como era médico, né, mexe com essa parte mais científica, biológica, quis aprofundar um pouco mais, e aí foi até Adão, o primeiro homem da Terra, né? Então é muito interessante isso. Então Lucas é o texto base principal de apoio, Lucas 3, 23, 38. Mas temos também Romanos 1, 3, temos 2 Timóteo 2, 8, Hebreus 7, 14, Apocalipse 5, 5. Temos as promessas também, as promessas justamente voltadas para essa questão as promessas do passado, do Antigo Testamento, que viriam a levar a Jesus no Novo Testamento, a mostrar toda essa referência de família, né? Então a gente tem Gênesis 12, 22, as promessas feitas para Abraão. A gente tem 2 Samuel 7, a promessa do trono eterno a Davi, que é o fundamento de filho de Davi, onde sai esse fundamento, né? A gente vai ver mais para frente. E Isaías 11, 1, 2, a profecia sobre o renovo que viria do trono de Jessé. Então é isso. Os dois apóstolos que falam sobre isso é realmente Mateus e é realmente Lucas. Mateus escreve mais para os judeus. Mateus queria provar para os judeus que aquele era o Messias, com base não só nos milagres, em tudo que Jesus veio fazer, mas numa questão cronológica de família, de referência familiar, de referência ali que é matemática mesmo, calculada, que tudo levava às profecias antigas de forma... Mateus era muito analítico, né? De forma que aquele realmente fosse o Messias, né? Já Lucas, ele escrevia mais para os gregos e para os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não eram judeus. Segundo os próprios judeus, o povo de segunda linha, nós. Os gentios, todo outro povo, toda outra terra que não era judeu, né? O mundo inteiro, que a gente pode assim dizer, né? Tudo aquilo que não é judeu, as outras, né? Os outros países, as outras comunidades no mundo inteiro, né? As outras tribos aí, que enfim, né? Do mundo. Então, rei dos judeus, Mateus vem com esse peso de Jesus como rei dos judeus e Lucas já como salvador da humanidade inteira. Lucas amplia o espectro, né? E uma das diferenças básicas aqui que a gente vê nessa questão genealógica é justamente isso. A linhagem que Mateus segue é a linhagem de José, né? Pai de Jesus, e Lucas abrange também a questão de Maria, a linhagem, né, dos familiares da família de Maria. Então, os dois textos se completam, né, de uma forma muito bacana. E um dos objetivos aqui do canal, do estudo bíblico, é justamente isso. A gente começar ali em Mateus 1, mas dentro do assunto de Mateus 1, tudo sobre aquele assunto que está na Bíblia e nos outros versículos, a gente já vai puxar para cá automaticamente, né? E aí você já vai eliminando tudo aquilo
São 4 livros dos apóstolos que falam basicamente a mesma coisa, né? Cada um com suas diferenças ali. Então, que um complementa do outro, um que às vezes dá contradição do outro, porque a Bíblia tem contradição também, né? Mas não no sentido de contradição, porque são visões diferentes, mas a essência da mensagem é a mesma. Pessoal, então vamos correr um pouquinho. Eu estou tentando falar mais devagar, porque eu tive reclamação no último vídeo que eu estava falando muito rápido. Mas é muita coisa também, né, pessoal? Senão, eu queria passar... quando eu monto um conteúdo, eu realmente estudo bastante para trazer o máximo de conteúdo possível. Bom, então vamos passar aqui rapidinho. Eu já dei os textos de referência básica, né? Falei o que é genealogia, falei que a religião mórmon é a que mais fala sobre isso. O nosso estudo está em Mateus 1:1 até 17. Não vou ler, porque é gigantesco, ele vai falando o nome de todos os antepassados ali de Jesus. E aí eu prefiro ler da seguinte maneira, a gente pegando um por um ali, né, dos antepassados ali, e o que a gente tiver de características a gente vai trazer aqui. É um estudo bem profundo, eu quero esmiuçar bem isso aqui, e a gente vai refletindo com dessa família antepassada de Jesus, né, quem eram essas pessoas, se eram seres santos, se eram seres errantes, né, e tirar a base completa, fazer um estudo bem completo. Bom, os 2 apóstolos que falam sobre isso é Mateus, como eu falei, que ele escreve para os judeus, chamando Jesus de rei dos judeus, e Lucas como salvador da humanidade. Mateus quer provar a seus leitores majoritariamente judeus, a maioria era judeu que estava escutando aquilo ali, que Jesus era o Messias legal e prometido, descendente de Abraão e Davi. Então, está escrevendo para os judeus. O foco era justamente apresentar Jesus como filho de Davi, rei Davi, né, o rei, e filho de Abraão, o herdeiro da promessa. O sentido é a descendência real através de Salomão, focado no direito legal ao trono de Israel. Então, é um direito legal ao trono por causa de descendência familiar, e não só porque tinha os milagres, porque veio a ser o Messias, mas é porque realmente Mateus queria justificar aquilo ali de forma matemática, de forma histórica, de forma realmente científica, que Jesus merecia esse título, né? E aí tem uma particularidade aqui que Mateus inclui mulheres. Tamar, Raabe, Ruth e a mulher de Urias, que é Batseba, né? Ele enfatiza que a graça de Deus é alcançada também através de pecadores, né, pessoas errantes, e que a genealogia ela traz essas pessoas também errantes, né? No caso aqui, falando dessas mulheres, e alcança a todos, alcança os pecadores, alcança os gentios, na linhagem do Salvador. É o que Lucas vem trazer para todos, né? O cumprimento das promessas. Então, como eu falei, como Mateus faz uma questão matemática, ele quer pegar a genealogia de Jesus e provar aquilo ali cientificamente que ele era o Messias, ele faz uma questão de dividir as gerações em números de 14. 14 mais 14 mais 14. Não é só um cálculo exato de tempo ali, pessoal. Ele realmente é mais um recurso mnemônico para mostrar que Jesus veio no tempo determinado para Deus para cumprir as promessas feitas para Abraão e Davi. Baseado nas promessas de Abraão e Davi, nos cálculos matemáticos, é isso que ele queria mostrar. Olha, baseado no que eles falaram, de 14 gerações ali de famílias, sucessão, tudo leva a crer que nesse tempo certo era para vir o Messias. Então eu provo isso através de matemática. Então Mateus era muito inteligente. Bom, e pessoal, sobre essa questão que eu falei das mulheres e de ter na genealogia de Jesus pecadores, é por causa disso. A Bíblia, quando quem começa a estudar desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, começa a ver que é um livro de errantes, pessoas pecadoras, pessoas que cometeram falhas. A Bíblia é literalmente a história, a jornada do herói, de pessoas que são humanas, que têm falhas, que têm defeitos, que geralmente caem num abismo, caem num pecado, mas tem uma rendição. Ao tempo tem dele estar em contato com o Senhor, ou diretamente com Deus, ou através da figura de Jesus, buscando essa redenção, buscar melhorar o comportamento. A Bíblia também é um livro de evolução espiritual, de pessoas que erram, de pessoas que pecam, mas que elas têm redenção em Deus, têm redenção em Jesus, que elas podem a qualquer momento ser uma nova criatura e transformar a própria vida em Cristo. Então realmente é um livro de pecadores, pessoas errantes e que vão aperfeiçoando com a palavra de Deus, chegando à plena redenção em Cristo.
E claro, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem vários exemplos na Bíblia, né, pessoal? Paulo era um assassino que perseguia cristãos. Ele perseguiu os cristãos, né? Davi cometeu adultério com Batseba, traiu soldado ali, né, da sua tropa. A gente vê Judas que traiu Jesus, a gente vê Pedro que negou Jesus 3 vezes, como Jesus mesmo falou que ia acontecer, fez a própria profecia ali. Então, realmente, a Bíblia é um livro de pessoas que falharam, que estavam sempre falhando, mas que encontraram Cristo, encontraram Deus, encontraram redenção, encontraram o caminho certo. E a vida mostra isso, que a qualquer momento da nossa vida a gente pode mudar. Eu gosto muito de uma frase que é o seguinte: seu passado pode não ter sido muito bom. Seu passado pode ter sido cheio de traumas, seja na infância, na adolescência, coisas ruins que você fez, coisas ruins que fizeram com você. O passado, a gente realmente, seu passado pode ter sido horrível. O seu presente hoje pode estar mais ou menos. Algumas notícias boas, algumas ruins, vai levando, vai empurrando com a barriga. Mas o seu futuro, meu amigo, o seu futuro está intacto. O seu futuro, você pode fazer uma nova história sempre, com Deus, com Jesus. Todo dia é dia de recomeço. Basta a gente querer simplesmente nos converter em uma nova criatura. E eu vou falar sobre isso aqui, existem alguns passos para isso. Mas eu gosto muito disso porque a Bíblia é um livro de rendição, de recomeço, de transformação, de pessoas que estavam errando, de pessoas que pecaram, de pessoas que são falhas, de pessoas que estão presas ali nos pecados da carne, né? Sansão, Davi, foi o pecado sexual. Para o homem, o pecado sexual e principalmente a questão financeira, da ganância, fala muito alto. São as duas maiores fraquezas que eu posso falar, porque sou homem também, e vejo as pessoas errando nisso aí. A fraqueza sexual e a fraqueza da carne, e a fraqueza da riqueza, né, do ego, do orgulho, do status, do prestígio, é o que derruba a maioria dos homens, né? Bom, e é isso. A gente vai morrer pecador, pessoal. Não tem como. Eu vou ter que entrar um pouco aqui no Novo Testamento agora, porque Paulo faz uma lista ali muito forte, em 1 Coríntios, né, 6, 9, 10. Claro, ele estava falando para o povo de Coríntios, né, a gente sabe que ali tinha muita perversidade sexual, ali tinha, sabe, o pecado estava ali, pessoal. E eu, no outro canal que vocês conhecem, eu estudo os espartanos, eu estudo a Grécia, realmente, pessoal, era um povo meio descontrolado mesmo, sabe? Então, ele tem que colocar algumas normas ali e, de certa forma, essas normas para aquele povo, naquela época, acabou servindo hoje, né, generalizou para todos e a gente vem seguindo isso. Mas, claro, eu vi uma entrevista do referendo Caio Fábio, né, que é um ex-pastor aí, né, que saiu também do sistema religioso, né, que ele fala que a lista de Paulo ela é tão rígida que provavelmente nem Paulo mesmo conseguiria entrar nessa santidade em relação à lista que ele fez, né? Por quê? Ele coloca aqui em 1 Coríntios 6, 9, 10, né? Que não herdarão o reino dos céus os impuros, os imorais, os idólatras. E quando eu falo idólatra, pessoal, não é só de santo, não. Porque muita gente pensa, não, é o santo da igreja católica. Não, gente. Idólatra é tudo. Inclusive isso aqui, ó. Idólatra com espartano, né? Eu gosto muito de espartano, eu tenho um outro canal que fala sobre espartano. Idólatra com pastor, idólatra com cantor gospel, idólatra com o pai, com a família, sabe? Então, assim, idólatra com a Bíblia, inclusive com a própria Bíblia. Tem gente que é fascinado com a Bíblia, que acha que tudo ali é a palavra de Deus, e se você fala alguma coisa diferente, ele fala, não, mas tá na Bíblia, isso aqui tá na Bíblia, isso é um absurdo, a mulher menstruada, ela tem que se afastar da cidade, tá na Bíblia, e a pessoa é idólatra da Bíblia também, ela fica cega naquilo ali. Os adúlteros, né, falei o caso aí de Davi, os efeminados e sodomitas, esse é um assunto que eu estou estudando, porque isso aí é polêmica, muita gente fala que essa tradução em grego, né, malacói, acernocóide, foi a tradução errada, mas enfim, eu não vou entrar nessa questão agora, né, que isso é um assunto polêmico demais. Os ladrões, os avarentos, os bêbados, os fofoqueiros, difamadores, né, porque o fofoqueiro é um difamador, de certa forma, os maldizentes, né, os maldizentes, os roubadores, e é isso. Então, de fato, quando a gente pega uma lista dessa, quem vai ser salvo, né? Quem não fofoca de vez em quando aí, quem não fala mal do outro aí de vez em quando, né? Uma fofoquinha ali, às vezes é uma coisa de serviço ali,
né? A gente sabe, a gente erra, a gente comete falhas, a gente é ser humano, né? Um outro ali que comete uma mentirinha, vou falar mentirinha ali e tal, para fazer uma surpresa para a pessoa, né? Nossa, isso aí deu um problema no aniversário da minha esposa que você não tem noção, né? Porque eu não gosto de falar mentira, eu não gosto e tal. E querendo ou não, a omissão é uma forma de mentira. É uma mentira mais leve, mas é uma mentira também, porque você está omitindo um fato ali, né? Então, para falar que ia numa festa, que essa festa ia ser uma outra coisa nada a ver, que na verdade ia ser a festa surpresa dela, nossa, foi muito complicado, pessoal. Esse negócio da mentira é muito complicado e às vezes uma mentirinha boa, uma mentirinha leve. Por isso que eu não gosto de nada festa surpresa e tal, porque acaba que te induz a enganar uma pessoa, omitir uma informação para ela, né? A surpresa, muita gente gosta, mas eu não gosto de nada que vem, você quer surpresa, entendeu? Que você tenha que mentir, que você tenha que, às vezes, trair um pouco dos seus valores. Isso é pesado que eu falei, né? Eu sei. Mas, vamos seguir, né? A gente sabe que o intuito é para uma coisa boa, mas os fins não justificam os meios, pessoal. Os fins não justificam os meios, né? Então, não, mas vai chegar num fim que ela vai gostar, que vai ser uma surpresa, que ela vai ficar feliz, mas você vai mentir, você vai omitir, você vai dar uma corrompidinha no seu caráter ali no meio desse processo. Mesma coisa que você chegar pro seu filho e falar assim, Papai Noel existe, né? O objetivo é de manter a ilusão da infância, da criança, né? Mas você está mentindo, você está iludindo, e aí seu filho depois, quando ele descobre a verdade, será que ele vai confiar no pai? Mas se meu pai mentiu sobre isso, ele pode mentir por qualquer outra coisa, né? Então olha como é que isso é sério, pessoal. Olha como é que isso é sério. O coelhinho da Páscoa existe, o Papai Noel existe. Cuidado, pessoal, cuidado. Vamos repensar isso aí. Bom, então, de fato, quem vai ser salvo? Com essa lista pesada aqui de Paulo, né? A gente vai ser salvo pela fé, pelo o derramamento de sangue de Jesus na cruz é suficiente para a gente, pessoal, né? Então, a gente já vai ser salvo por isso. Mas é claro que uma vez que você aceita que a causa, o aceitar, o entregar a vida para Jesus, ter fé, acreditar no sangue de Cristo derramado é a causa. Qual que é a consequência? Automaticamente a consequência é uma nova criatura transformada, e uma nova criatura transformada, automaticamente ela não vai pecar mais, ou pelo menos ela vai lutar contra aqueles pecados, né? E automaticamente ela vai praticar obras. Você não pratica obras para ir para o céu, você pratica obras porque você já é uma nova criatura transformada. As obras são consequência, são um sintoma de uma nova criatura que aceitou a Cristo. Porque muita gente, é muito fácil falar, não, eu aceitei a Cristo, eu aceitei Jesus. Mas quais são suas obras, meu filho? Quem aceita de verdade, pratica obras por amor. Não porque quer um pedacinho no céu, um lotezinho no céu, como Lutero criticava, né? Então, eu acredito que quem vai ser salvo de verdade é isso. Porque se Paulo faz uma lista dessa tão pesada, e o próprio Paulo tinha vários defeitos, tinha o espinho da carne, né? Paulo amaldiçoou 3 pessoas aí em 3 versículos diferentes, deixou uma cega, né? Paulo tinha uma personalidade muito forte, né? Então, assim, a gente vê Paulo, querendo ou não, passou pano para a escravidão. Eu acho que todo mundo que está em crise, eu estou fazendo crítica aqui, pessoal, mas tira um pouco o manto da fé, pessoal. Olha a questão de forma analítica e racional, por favor. Jamais, eu sei da santidade de Paulo, jamais estou querendo menosprezar a figura de Paulo, mas nesse sentido, pessoal, escravidão para um cristão não combina, não poderia ter passado pano para isso, deveria em seu tempo, sim, acredito que deveria ter batido mais forte nesse quesito, mas não era o propósito dele, não era a missão dele, então a gente respeita também, né? Da mesma forma que Jesus também, quando estavam cobrando impostos caros lá, extorquindo as pessoas, Jesus também não entrou nisso, deu acesso que é de César, deu a Deus que é de Deus, não estou aqui para essa missão específica, então a gente entende esse lado também, né? Mas, como eu estou falando para vocês, de fato, quem vai ser salvo? O que eu falo sempre, vem a religião católica, é muito bom poder falar de várias religiões com liberdade aqui, pessoal. É muito bom a gente poder pregar a palavra sem ficar preso. Não, você passou evangélico, você não pode falar da igreja católica aqui não. É muito bom, pessoal, a igreja católica fala sobre isso, né? Que os católicos têm a oração de contrito, que é o ato de contrição, né? O que é o ato de contrição? É toda noite, antes de você dormir, você pedir perdão pelos seus pecados do dia. Porque você não sabe se você vai viver no outro dia. Você não sabe se você vai morrer durante a noite. Então, é sempre bom, ao todo final do dia, você pedir perdão pelos seus pecados, se arrepender dos seus pecados. Porque os católicos acreditam que sem esse arrependimento genuíno, você não vai para o céu. Você não vai pela graça de Deus. Porque provavelmente você vai continuar errando e pecando. Mas você não arrepender disso é que é o problema.
os católicos, principalmente para os católicos, né? E aí depois eles acreditam em purgatório, mas não vou entrar nisso agora não. Mas aí a luta com o pecado, ela é constante na nossa vida, né? Pecadores, a gente precisa se arrepender, tentar não errar, porque muita gente, é fácil falar, né? Não, agora eu aceitei Jesus e não peco mais, não volto mais pro pecado. Quantas recaídas aí, meu amigo, você já não teve? Eu gosto de ser mais sincero aqui, mais direto, porque aqui a gente tem que jogar real, pessoal. Você não é santo, não. Ah, eu passei pelo batismo, eu passei pelas águas. Você não é santo, criatura. Você vai ter recaída. Mas que o pecado, isso aí uma palestrante, uma pastora na época falou isso comigo, e eu guardo isso comigo até hoje, no curso que eu fiz, foi na igreja que eu estava. E isso, ela foi muito feliz em falar isso. O pecado tem eu gosto disso aqui, porque ela colocou esse exemplo e eu gosto muito. Ela fala, ó, tem o cantor, o que o cantor faz? Ele canta. Tem o pintor, o que o pintor faz? Ele pinta, né? E tem o pecador, o que o pecador faz? Ele tem um hábito constante de pecar. Ele tem a rotina para o pecado. Ele tem a natureza já para o pecado. Então, o pecador é isso, que tem o pecado como hábito, como rotina, como estilo de vida. Então, nós que estamos em Cristo, não estou falando que a gente tem que parar de pecar, porque não é uma questão de querer, é uma questão de conseguir, a gente não consegue. Santo mesmo, só Cristo. Perfeito é só Ele. Mas, para o cristão, o pecado deve ser exceção. Para o cristão, o pecado é exceção. Para o cristão, o pecado é uma exceção, é uma recaída. Então, como eu falo para vocês, se for olhar a questão do pecado, ninguém vai para o céu. Provavelmente até o nosso último dia nós vamos estar pecando. O fato é, eu sei que estou pecando, eu me arrependo demais por isso, e eu luto contra isso todos os dias. Como Paulo falava, na minha fraqueza, na minha luta ali com o meu espinho da carne ali, que eu vou me fortificando. E a luta do cristão é essa, até o último dia de vida. O cristão que realmente acredita que vai ser salvo é o que acredita e é o que luta. Porque ninguém está falando que ele vai conseguir parar de pecar. Mas pelo menos ele vai lutar até o final de vida. Carne e espírito lutando até o resto da vida. Pecado cada vez diminuindo mais na vida desse cristão. Pecava muito, converteu, agora peca menos. Cada vez menos. Está muito tempo sem pecar. Está 5 anos sem pecar. Naquele pecado, por exemplo, específico, né? Porque sem pecar é demais, né? Naquele pecado específico ele pecava muito. Passou 5 anos, pecou, teve uma recaída, mas passou 5 anos. Agora passou 10, pecou de novo. Diminuiu, já melhorou, já é uma nova criatura, já está muito mais abençoado que antes. Processo. Não é só, eu converter, agora eu sou nova criatura, eu sou um santo. Não. O processo de santificação é para a vida inteira. Até o final do último dia da sua vida, você vai ser testado a ser santificado. E a gente tem que buscar isso sempre. Com estudo, com evolução espiritual, com caridade, com amor ao próximo. E falar em caridade, é lógico que eu trouxe isso aqui também, né? A questão de quem vai ser salvo. A luta contra o pecado, a gente precisa se arrepender, tentar não errar e, claro, fazer o bem, né? As obras. Eu coloquei isso num short que eu fiz, porque eu resumi num short. Eu peguei 7 religiões diferentes. Eu peguei os mormons, eu peguei os testemunhos de Jeová, eu peguei os católicos, eu peguei os evangélicos, né? E eu peguei os espíritas, e eu peguei o candomblé e eu peguei o umbandismo. Eu peguei essas 7 religiões e cada uma foi falando, o que salva é o arrependimento. A outra que falou que o que salva são as obras. A outra falou, não, o que salva é só acreditar, que não, independente de obra, de arrependimento, independente de obra e de arrependimento de pecado. Então, assim, nessas 7 religiões que eu peguei, eu consegui condensar esses pecados, né, em 4 coisas. Todas estão falando de... todas não, né? No geral, qual que é a interseção comum dessas 7 religiões? Arrependimento, luta contra o pecado, tentar não pecar mais, porque igual eu falei, não pecar mais não é uma questão de querer, é uma questão de conseguir. O acreditar, claro, você acredita com fé, derrama o sangue derramado na cruz, né? Aceita e entrega a sua vida para Jesus de fato, e claro, as obras. Mas tem religião que é por mérito. Tem religião que a responsabilidade é toda sua. Espiritismo, por exemplo. O espiritismo, a responsabilidade de ir para o céu é só sua. É só sua. Na religião espírita é assim. Se você não tiver obras, sem obras, o mantra deles é sem obras não há salvação. Sem a caridade não há salvação. Esse é o mantra da religião espírita. Que a responsabilidade é sua.
que ninguém vai morrer na cruz por você, não. Que Jesus já morreu na cruz, já derramou o sangue dele, mas que mesmo assim naquela época ainda continua, o pecado ainda da humanidade continua acontecendo. É uma visão mais racional, né? A gente entende e a gente respeita, e como discipulador, pastor discipulador que eu sou, é minha obrigação passar isso aqui também, essa visão aqui para vocês, né? E é uma visão meritocrática muito interessante, né? Da gente estar praticando as obras, porque sem isso, e no Espiritismo tem uma balança. Seu pecado está aqui, mas você faz muita obra, aqui ó, é uma balança, que eles acreditam nessa balança no final de vida, no julgamento final. A partir do momento que chega o julgamento final, olha, você pecou bastante, mas você fez mais obra do que pecou. Então, eles condensam isso nessa balança, o Espiritismo. Eu acho legal a gente trazer essa visão espírita aqui também, né? Mas tem a visão também dos evangélicos, que basta só o acreditar. Tem a visão dos católicos, que é o arrependimento. Então, outros que vão para o inferno, né, mais radical, outros que vão para o purgatório ou para o umbral. A católica acredita no purgatório, que é no plano espiritual, um momento ainda de transição, um momento ainda de se arrepender, um momento ainda de se melhorar, como se fosse uma recuperação de escola, né? Ah, eu tô repetindo de ano, não. Pra você não repetir de ano, faz a recuperação que você vai passar de ano, entendeu? Então, a igreja católica, a igreja e a religião espírita acredita muito nisso, no purgatório, no umbral, que é a regeneração da alma, né? Já tem outras religiões que acabou essa vida, acabou mesmo, né? O que está pecando, os mormons acreditam que a extinção, os mormons não, testemunho de Jeová, acredita que a extinção é automática, se morreu o pecador, a alma já era, né? Então foi muito bom poder pegar essas 7 religiões e poder ampliar o espectro para poder passar uma palavra aqui para vocês, onde eu consegui condensar isso, ó, fazendo uma interseção dessas 7, o arrependimento, a luta contra o pecado, o acreditar na fé, no sangue de Cristo e as obras, unindo esse escopo todo, praticando isso, acredito sim que a gente vai ser salvo. E por que eu não abro mão das obras? Porque Tiago 2,24 fala: vês então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Parece que Tiago entra em contradição, né? Tem vários versículos falando que só pela fé, e tem vários versículos falando que precisa das obras também. Por exemplo, Mateus 7,21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade na prática de meu Pai que está no reino dos céus. Que está no reino dos céus. Está nos céus. Quer dizer, você precisa praticar aquilo que Jesus ensinou. E Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. E Apocalipse 20,12. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Onde o julgamento ali passa pelas obras também. Então, pessoal, jamais entre nessa área de conforto, tá? Por favor, jamais entre nessa área de conforto de falar que, olha, eu já acredito, independente de obras, independente se eu vou continuar pecador ou não, jamais entrar nessa área de conforto. Transforma seu coração de verdade e que as obras sejam consequência na sua vida. Pratique obras, não para conseguir lugar no céu, mas porque para mostrar para você mesmo e para as pessoas e para o mundo que você já está com o coração transformado em Cristo. Na verdade, você não precisa mostrar as obras para ninguém, porque senão você descumpre outro mandamento bíblico da mão direita e da mão esquerda. Claro, mas para você mesmo, no seu coração, não. Porque a questão está na intenção, pessoal. Se eu faço obras para querer merecer alguma coisa, essa obra não vale galardão espiritual. Se eu faço para querer... Não, eu estou fazendo caridade, eu estou ajudando as pessoas porque eu quero o reino dos céus. Você está interessado, isso é interesse. Se o seu coração e sua mente estiver com essa intenção, você não vai ganhar galardão espiritual, não. Você pode ajudar muita gente, mas não vai adiantar nada. Agora, se as obras que saem do seu coração, o seu estilo de vida já é a caridade, já é ajudar, é a felicidade de ver o sorriso no rosto de outra pessoa, de saber que aquele dinheirinho ali comprou um remédio para ela, que ela estava sentindo dor, de saber que aquela cesta básica ali ajudou a alimentar os filhos dela, de saber que aquela indicação que você fez ela arrumar um emprego e agora ela vai poder mudar de vida. A felicidade de facilitar a vida dos outros, pessoal. A felicidade da gente poder colaborar e ser um anjo na vida de alguém. Porque isso é o Espírito Santo agindo dentro de nós, isso é nosso coração realmente transformado. Eu estou emocionado de falar isso aqui, porque aconteceu algumas coisas essa semana que eu fiquei muito feliz.
E a gente saber que Cristo está agindo através de nós, a gente está sendo recipiente, a gente está sendo vaso. Eu não sou nada, mas Cristo, através do amor dele, está agindo no meu coração, está me usando para poder edificar e ajudar e facilitar a vida de outras pessoas. Não tem coisa melhor que isso, não. Então, se for com essa intenção, pessoal, é maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Bom, pessoal, para mim fechar o texto, não vou fechar na verdade, tem muita coisa para falar. Só nesse versículo aqui, versículo 1, de 1 ao 17 aqui de Mateus, é muita coisa, porque cada figura que for falada ali da genealogia da árvore familiar, geracional ali de Jesus, eu vou falar um pouquinho de cada um, de características, tanto positivas, tanto negativas, né? E eu vou começar com Mateus falando de Abraão, mas quando eu estiver em Lucas, eu vou voltar lá em Adão. O fato vai ficar repetitivo. Eu quero fazer cultos aqui que realmente eu possa pegar toda a Bíblia, na questão do Novo Testamento ali primeiro, destrinchar tudo. Quando eu estiver falando de uma coisa, eu estou falando aqui na visão de um apóstolo, eu vou tentar pegar a visão de todos os apóstolos, mas quando eu estiver nesse outro apóstolo, eu vou repetir de novo. Por quê? Porque a Bíblia precisa de repetição. A repetição, a neurociência fala que a repetição é uma das formas mais inteligentes da gente gravar as coisas. E se a gente não gravar essas coisas, a gente não consegue colocar elas no nosso comportamento e praticar no dia a dia, pessoal. Por isso que a repetição é fundamental. Então, eu vou repetir sim muitos dos textos aqui, eu vou voltar nas reflexões, eu vou voltar nos versículos, mas é necessário. Bom, eu vou só finalizar com um texto aqui, e no próximo culto a gente já começa com a história de Abraão, né, que foi o primeiro ali da linhagem que Mateus colocou. Falar muita coisa sobre Abraão, polêmica, pessoal, polêmica, mas é isso aí. Bom, então agora fechando aqui um pouco do texto, da genealogia, qual foi o sentido do estudo, das coisas que eu comecei a colocar aqui. Que é o Deus da história humana, né, pessoal? Deus não enviou Jesus de forma abstrata, simplesmente do nada. Ele o inseriu realmente em uma história real, com gente falhas, reis bons, reis maus, pessoas que falham, pessoas que erram, pessoas que são humanas, né, de carne e osso, né, pecados e vitórias. Então a gente vê muito sobre isso, de quedas, redenções. Isso mostra que Deus é soberano sobre a nossa história. A inclusão da graça, a presença de mulheres com passados conturbados na genealogia ali de Jesus, né, de um rei judeu, praticamente, era algo escandaloso na época. Essa questão de mulher, tinha muito machismo, tinha muito preconceito. Inclusive, pessoal, Paulo mesmo, né, não, dentro do culto, se sua mulher tiver dúvida, ela fica calada, não pode falar no culto. Ela que vai perguntar para o seu marido em casa depois. Então a gente vê que tem muita coisa, pessoal, que precisa de uma atualização, né? Mulher pastora proibida também. Quer dizer, a mulher tem um dom de Deus ali, mas por ser mulher, pastora é proibido também. Então tem coisa, pessoal, que se a gente não atualizar com a lei do amor, se a gente ficar rígido na palavra, a gente vai limitar a nossa espiritualidade. A gente vai deixar uma serva, mulher de Deus, ficar calada, sendo que ela podia transformar a vida de muita gente por causa da rigidez de um dos versículos aqui, que mulher que não pode ser pastora, sabe? Eu não vou entrar agora nesse assunto que é polêmico. Enfim, isso serve para pegar que não importa seu passado de origem, Cristo veio para redimir todas as classes de pessoas. Então, essa questão de escândalo, essa questão de redenção, essa questão de a jornada do herói, a Bíblia é a jornada do herói, e são vários heróis na Bíblia, mas o nosso foco tem que ser no herói maior, que é Jesus, os ensinamentos de Jesus. E falo mais, vou mais a fundo aqui, polêmica entre Paulo e o que Jesus falou. Se tiver alguma diferença, fique com Jesus. Mesmo Paulo sendo Novo Testamento, mais atual, né? Porque existe uma diferença nisso aí que eu vou ter que falar. Muita gente não fala, mas eu tenho que tocar nessa ferida. Os apóstolos, pessoal, andaram fisicamente com Jesus. Paulo viu Jesus em espírito. Entre apóstolos que andaram diretamente com Cristo e um que foi escutando vozes dele pelo caminho, eu fico com os apóstolos. Eu fico com Jesus. Mas isso é um assunto também polêmico demais, gera muita confusão, e eu não quero entrar nisso aqui agora não, vamos fechar aqui, né? Bom, agora vamos pegar um pouquinho de Lucas, na questão de Lucas 3, 23, 38, que é a linhagem humana, mais biológica. Lucas era médico, Lucas já tinha uma visão mais ampla, né, mais humanizada, né? O foco era apresentar Jesus como filho do homem, o salvador de toda a humanidade, porque ele escrevia para os gregos, né, e para os gentios. O sentido, ele retrocede até Adão,
Lucas era muito mais detalhista. Ele não vai só até Abraão, Mateus vai até Abraão, Lucas volta a genealogia até Adão, né, que foi o primeiro homem, mostrando que a salvação em Cristo é para todas as nações, não apenas para o povo de Israel. A universalidade escreve para os gregos, para os gentios, ele abre a porteira mesmo do reino do céu para todos, né? E a diferença é isso, muitos estudiosos sugerem que essa é uma genealogia também que aborda Maria, porque no caso de Mateus pega só a linhagem ali da família de José. Lucas já pega Maria, mostrando a linhagem biológica de Maria, pela linhagem de Natã, que era o outro filho de Davi, enquanto Mateus foca na linhagem de José, que era a linhagem geral. O foco biológico, por ser médico, né, a maioria dos teólogos entende que Lucas apresenta uma linhagem de Maria e se enfatiza que Jesus é 100% humano, compartilhando da nossa natureza. Jesus sentia dor, Jesus sentia fome, Jesus sentia sede, Jesus tinha necessidades biológicas também, né? E isso se conecta à nossa humanidade desde o princípio. O que é muito bom. Porque se ele fosse uma entidade superior, jamais a gente conseguiria chegar até ele. Mas não, ele era humano. E se um humano consegue elevar o nível de espiritualidade, a gente também consegue. O reino dos céus está dentro de nós. Jesus que quer que cada um de nós sejamos o pequeno Cristo. O pequeno Cristo deve habitar em nosso coração. Nós temos que tentar ser como Jesus, né? E sempre nas atitudes, tentando sempre melhorar, sempre evoluir espiritualmente. Bom, a Bíblia é um livro de gente. Muitas vezes a gente, ao ler a genealogia, temos a tentação de pular alguns nomes. Porque é verdade, né, pessoal? A gente começa a ler ali, aí vê que é um monte de nome e tal, né? Por exemplo, eu vou ler o início aqui do versículo para vocês entenderem. Mateus 1, o livro de geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 1:2, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, e Judá gerou de Tamar, a Pérez e Zerá, e Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab. E aí vai, pessoal, e aí o negócio discorre aqui. Então, cada figurinha dessa aqui, se a gente encontrar, tanto na história quanto na Bíblia aqui, alguns pontos positivos e negativos que a gente pode levar para a nossa vida, eu vou colocar, beleza? E o primeiro aqui, no caso de Mateus, é Abraão, que vai ser nosso próximo culto. Fechando então, mas para um judeu do primeiro século, esses nomes eram a prova documental, científica, histórica da identidade de Jesus. Por isso que Mateus não pula nada. Na verdade, ele só não vai até Adão, né? Ao compararmos Mateus e Lucas, percebemos que o Espírito Santo nos deu esses dois ângulos diferentes para que a gente pudesse unificar e entender quem era Jesus, tanto da família de Maria, tanto da família de José. Como eu falei com vocês, os mormons, eles buscar essa genealogia antepassada para entender quem eram os familiares, quem eram as referências, os grandes nomes do passado, onde eles estavam vinculados. Eu fui neto de... Eu fui consanguíneo de Dom Pedro. Dom Pedro era assim. Realmente na família tem gente assim. Eu sou um pouco assim. Você começa a entender autoconhecimento, que é fundamental, pessoal. Então vamos lá. Mateus, Jesus, o rei legal, o filho de Davi e de Abraão. Mateus escreve para os judeus. Ele começa com Abraão e Davi, porque eles são as colunas da nação. O foco real, ele traça a linhagem de José, o pai legal, confirmando que Jesus tinha o direito jurídico ao trono de Davi. Ele quer provar de forma científica e histórica. E a graça nos nomes também. A graça que redime os pecados. Mateus faz questão de incluir mulheres. Como eu falei, tinha muito preconceito com mulheres na época. Tamar, Raabe, Ruth, Batseba. Isso é revolucionário para a época. Ele mostra que, embora a linhagem de um rei deva ser limpa, imaculada, a de Jesus ainda incluiu pecadores e gentios, pessoas que não eram judeus. Jesus abrindo o coração até na genealogia, né? Aceitando todos ali, abrindo o coração sem preconceito com nada, sem fazer, né, acepção de pessoas e de povos. Então Jesus não veio para os perfeitos, mas para redimir a história daqueles que falharam. E o próximo capítulo, pessoal, a gente já entra com o primeiro aqui, que é Abraão, né, um homem de fé inabalável, né, chamado de amigo de Deus. E
né, o pai aí, né, praticamente de um império, de vários reinos aí. Bom, espero que vocês tenham gostado das reflexões, dos versículos adicionais que eu fui colocando aqui. E semana que vem tem muito mais, beleza? Semana que vem a gente entra nessa história aí de Abraão e fazer outras reflexões. Fica com Deus, um domingo abençoado, excelente, né? Se puder clicar, comentar, curtir, encaminhar para alguém, né? Se inscrever no canal, nós estamos juntos aqui, vamos divulgar aquilo que a gente acredita que é espiritualidade sem a cegueira da religiosidade, sem a cegueira da teologia vinculada a alguma denominação, algum rito, algum sacerdote, alguma santificação. Não, aqui é teologia pura, palavra pura, direta, um estudo racional da Bíblia, junto com ciência, junto com história, junto com outras religiões. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço aí. Excelente domingo. Fica com Deus.